Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e estou aqui para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida nessa jornada aqui de leitura. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui no botão inscrever-se, ative o sininho para que você receba sempre uma notificação quando eu posto um vídeo novo. E também lembre-se, bora semear boas sementes, compartilhando e curtindo esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Vamos agora fazer uma breve oração para que o Senhor nos dê entendimento cada dia mais da sua palavra. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por este ouvinte, eu te agradeço, Senhor, pela sua vida, pela sua casa. Pai, que agora, nesse momento, o teu Espírito Santo venha sobre nós e que possamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar através da tua palavra. Abra-nos, Senhor, o entendimento. O nosso coração está aqui, Senhor, pronto para ouvir o que o Senhor tem mais uma vez para nos falar. E eu te peço que essa leitura de hoje seja uma bênção nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos ler o nosso 151º dia. Vamos ler a passagem de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 29. Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei Sol. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e aos seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre deles, cada um que ouvir então dirá: Houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E, se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar sacerdotes: Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estava, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram, e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali desceram. E tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço.
e espalhou grão descascado sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Ahimaás e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas, já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço, e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para sua casa e para sua cidade. E pôs em ordem a sua casa e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, e ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, e cansado e sedento. Estudo de hoje, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 4. Aitofel foi o sábio e confiável conselheiro do rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Mais tarde, a sua traição foi instrumental em atiçar uma revolta maior, em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Agora ele propunha uma estratégia que solidificaria o governo de Absalão. Quando Absalão preferiu seguir o conselho de Uzai, Aitofel previu as consequências. Davi teria tempo de recuperar-se e de fazer uma estratégia. Sob essas condições, Aitofel reconhecia que Davi os derrotaria, e uma vez que isso aconteceu, ele sabia que morreria como um traidor. Então, com a sua forma calculada, Aitofel foi para casa, organizou os seus afazeres e enforcou-se. Em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. O antigo provérbio foi verdade para ele. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Aitofel fez decisões por amor e poder e aliou-se com quem ele pensava que governaria. Ele foi guiado por interesse mesquinho, sem pensar em sacrificar-se por um bem maior. Viu uma oportunidade em Absalão e agarrou-a. Mas Deus era com Davi, seu ungido rei de Israel. Geralmente, nossos valores pessoais não são muito diferentes dos de Aitofel. Devemos, no entanto, buscar os planos e as prioridades de Deus e deixá-lo guiar as nossas decisões. Como Aitofel, se buscarmos os nossos próprios caminhos, isso nos levará à morte. João capítulo 19, versículo 23 ao 42. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram.
Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. A morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida a do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, e como diz a Escritura, noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Estudo de hoje, João capítulo 19, versículo 25 ao 27. Jesus foi açoitado e crucificado, e o seu sofrimento físico foi inimaginável. Mais que isso, o pecado do mundo estava esmagando-o, e Deus o abandonou. Cristo estava vazio espiritualmente, mas apesar de tudo isso, preocupava-se com a sua família. Ele instruiu João a cuidar de Maria, mãe de Jesus. A angústia física e espiritual de Jesus tinham um propósito apesar de tudo. O sangue e o Espírito de Cristo faria nascer uma nova família para os filhos de Deus, para a igreja. Jesus seria o primogênito entre muitos irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 29. Os discípulos não eram mais escravos, nem amigos, eles eram irmãos. Em João capítulo 15, versículo 15 e capítulo 20, versículo 17. Jesus havia formado uma nova família. Nossa família é um dom precioso de Deus e devemos suprir as suas necessidades sob todas as circunstâncias. É preciso cuidar de nossos familiares de sangue e dos familiares no espírito. Ao fazer isso, honraremos a obra da morte de Jesus. Ele uniu-nos, pessoas que eram separadas e sozinhas. Jesus trouxe-nos para a família de Deus e ligou-nos com o seu Espírito. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito, cuidando de nossa família com os frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Orando os Salmos. Peça a Deus que a luz da sua palavra conduza seus passos e dê a você entendimento. Salmo capítulo 119, versículo 129 ao 152. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simplices.
Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenastes são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou eu e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dai-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipei-me à alva da manhã e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que seguem aos malvados, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos eu soube, desde a antiguidade, que tu o fundastes para sempre. Provérbios capítulo 16, versículo 12 e 13. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua casa, a sua família. Lembre-se de curtir esse vídeo e semear boas sementes na vida de outras pessoas, tá bom? Eu espero você aqui na próxima leitura. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Tchau!